Alô, alô, maltinha, como é que vocês estão? Hoje vamos aqui falar sobre todos os livros que eu li em janeiro e posso-vos já dizer que ainda foram alguns, mas janeiro parece que foi tão grande que eu, quando fui relembrar os primeiros livros que eu li durante o mês de janeiro, pensei assim: a sério que eu li este livro em janeiro? Parecia que tinha lido o livro em dezembro e não, foi mesmo em janeiro. Portanto, vamos lá ver quais é que foram os livros e qual é que foi a review de cada um deles. Vamos começar então com o primeiro livro que eu li em janeiro. E como eu ainda tinha muito sentimento de Natal, aquelas cozy vibes, tinha mesmo que ler este livrinho que é The Christmas Bookshop da Jenny Colgan. Este livro faz parte. Tecnicamente não está listado como, mas os personagens, alguns que aparecem aqui, pertencem a esta série de livros da Jenny Colgan que já está editada em português. Eu não vou repetir muito a dar a sinopse destes livros, até porque não são muitos, mas eu gosto sempre muito de falar com vocês sobre livros. Mas este livro eu dei 4 estrelas e meia, e para mim foi um livro ótimo de Natal. Todas aquelas descrições das ruas decoradas com as decorações de Natal, todo aquele sentimento de Natal, de chocolate quente. A história passa-se em Edimburgo, portanto, nada melhor. E mais uma vez, a escrita da Jenny Colgan estava on point, obviamente. E então este livro foi mesmo daqueles livros fofinhos que uma pessoa gosta muito de ler durante o Natal. Neste livro, basicamente, temos aqui dois interesses amorosos que não sabemos muito bem para que lado é que ela vai cair, a nossa personagem principal. Mas, por outro lado, começamos a torcer por uma pessoa, enquanto que a outra parece que está a ganhar terreno. Pronto, preparem-se para ficar um bocadinho divididos entre estes dois interesses amorosos. Eu, até para aí meio do livro, não percebi que o segundo interesse amoroso era um interesse amoroso, portanto, vocês conseguem perceber que, pronto, ela apresentou-nos duas personagens e eu realmente não estava a perceber que a segunda personagem ia ser um interesse amoroso. Portanto, vamos estar ali divididas entre as duas personagens, mas em geral foi um ótimo livro para ler no Natal e espero mesmo que a saída de emergência edite também este livro para português, porque vale mesmo muito a pena. E pronto, fala sobre livrarias que quase vão entrar em falência e temos um milagre de Natal para elas não entrarem. Fala sobre Natal, romance, aventuras. Temos tudo neste livro. E é por isso que ele é tão bom. Depois fomos para outra leitura um bocadinho mais leve, era uma banda desenhada e é Book Love da Debbie Tung. Eu não fazia ideia que este livro estava editado em português, eu já tinha este livro na minha wishlist há imenso tempo. Mas ele basicamente está editado em português por uma editora independente que é da Poets and Dragons. E o que eu vos posso dizer sobre este livro é que este livro é obrigatório para todos os livrólicos deste mundo, todas as pessoas que amam ler, amam tudo o que é relacionado com a leitura. Eu dei 5 estrelas a este livro porque ele mereceu as 5 estrelas. Eu identifiquei-me imenso com as coisas deste livro. O livro basicamente não tem plot, atenção, é só mesmo a banda desenhada em que não faz ligação umas coisas com as outras, é só apenas peripécias, aventuras e coisas que os livrólicos gostam de fazer. Portanto, primeiro é uma boa prenda para qualquer livrólico e segundo é uma leitura obrigatória para todas as pessoas que gostam de ler e, além disso, estão a apoiar uma editora portuguesa independente que é sempre bom. Depois, e começando logo a fazer check num dos meus objetivos de leitura deste ano, que era começar a terminar as minhas séries e trilogias que eu tinha por acabar. E então foi essa desculpa que eu usei para ler este livro, mas sejamos sinceros. Eu tinha mesmo que o ler, que é mais um livro das aventuras de Evelyn Jones, e este é The Vanishing of Evelyn Jones, e o autor é o Phil Hicks. E este foi o terceiro e muito provavelmente
o último da série da Evelyn, para muita tristeza minha, muito sinceramente, porque eu adorava as aventuras da Evelyn e do amigo Harold, porque eles metiam-se sempre em coisas sobrenaturais. E assim, esta trilogia, o primeiro livro eu adorei, foi super spooky, foi maravilhoso para o outono. O segundo livro já não foi tão bom assim. Este livro foi ótimo. Eu acho que dei 4 estrelas e meia ou 5 estrelas para este livro. Este livro já trouxe aquelas vibes mais spooky, já tratou de temas mais. No segundo livro tínhamos apenas, entre aspas, uma bruxa que fazia coisas más, mas não assim tão más, enquanto neste livro temos as fairies, que para quem não sabe são aquelas fadas ah, más, digamos assim, não se metam com elas. E então temos um tio da Evelyn desaparecido, ela vai perceber que o desaparecimento do tio está ligado com estas fairies, portanto, o que é que eu vos posso dizer? É que a Evelyn, para variar, se vai meter em confusões sobrenaturais. Ahm, e assim, este livro lê-se, já estou a dizer um fim de semana, mas se vocês tiverem um dia inteiro para ler, este livro lê-se num dia, muito sinceramente. Foi mesmo espetacular. E atenção, as vibes do inverno que este livro traz, só pela capa vocês já conseguem perceber. Tem mesmo muitas vibes de inverno, porque basicamente a Evelyn está de férias de Natal, portanto foi uma ótima leitura para começar também o mês de janeiro. Agora é assim, vamos falar sobre 2 livros que se tornaram os meus livros favoritos do ano. E se vocês viram o último reading vlog, sabem de que livros é que nós estamos a falar. Estamos a falar de Divine Rivals e Ruthless Vows, da Rebecca Ross. Minha gente, se vocês ainda não leram este livro, por favor, façam um favor a vocês mesmos, vão ler, porque eu não consigo explicar o amor que eu tenho por esta história, por estes 2 livros, e ainda por cima não serem editados em português. Portanto, está aí a vossa oportunidade de lerem este livro. E então, estes 2 livrinhos, obviamente, foram 5 estrelas cada um. E então temos Enemies to Lovers. Temos 2 pessoas que trabalham no mesmo jornal e que estão em guerra, entre aspas, em disputa um com o outro para conseguirem a posição mais elevada, uma promoção no jornal. E então, basicamente, eles não gostam muito um do outro por causa disso mesmo, mas vamos percebendo que na realidade e lá no fundinho eles até gostam muito um do outro. E chega um ponto em que Iris, que é a nossa personagem principal, desiste da promoção e vai ser jornalista de guerra. E é aí que eu vos digo que a história começa a sério. Porque assim, este livro destruiu-me, este livro deixou-me o coração em pedacinhos, este livro deixou-me numa ansiedade extrema quando acabou. Eu só queria chorar, eu só queria saber se no final isto acabava tudo bem, porque o final deste livro não vos consigo dizer. E depois veio Ruthless Vows para destruir ainda mais o meu coração, porque ao contrário daquilo que eu pensava, que em Ruthless Vows íamos começar com a história bem, que íamos começar com tudo muito bem. Ruthless Vows começa 2 semanas depois e começa tudo muito mal. E posso-vos dizer que só lá para meio do livro, ou até mesmo depois do meio do livro, é que o vosso coração começa a juntar as peças para depois voltar a destruir, para depois voltar a juntar, para no final ficarem. Pronto. É só isso que eu tenho para vos dizer. É que estes 2 livros, para mim, é o meu livro favorito do ano.
sem sombra de dúvida. Eu acho que não vou conseguir ler nenhum que consiga ocupar o lugar que estes dois têm no meu coração. Portanto, é assim, façam mesmo um favor a vocês e leiam Divine Rivals. Leiam em inglês, leiam em português, mas leiam. E depois é assim, quem ler em inglês, o conselho que eu tenho para vos dar é comprem logo Ruthless Vows para lerem logo a seguir, porque o vosso coração não vai aguentar este final. É só isso que eu tenho para vos dizer. Se vocês leem em português, aquilo que eu tenho para vos dizer é boa sorte. Boa sorte, porque vocês não vão conseguir esquecer este final até termos Ruthless Vows editado em português. E como eu, depois daqueles dois livros maravilhosos, da Reading Slump em que eu estava, no meu coração, numa ansiedade extrema, eu tive que pegar no novo volume de Spy Family, o número 10, que eu não tenho aqui porque, entretanto, o meu namorado levou para ler. Ah, e foi a melhor decisão que eu tomei, sinceramente, porque eu acho que se começasse a ler um livro normal não ia acabar tão cedo. Portanto, foi uma ótima quebra para eu ter ali entre aqueles dois livros e os próximos livros. Em Spy Family, o volume 10, eu dei 4 estrelas, porque o livro começou muito bem a mostrar-nos a história do Lloyd, ah, desde que ele era pequenino, aquilo que ele foi sofrendo por causa da guerra. Só que depois, de repente, há ali uma confusão qualquer na história e passa para uma missão um bocado. Eu achei um bocado aleatória, muito sinceramente. Não sei se depois daquilo tem alguma coisa importante nos próximos livros, mas eu achei ali um bocado aleatória, portanto, dei 4 estrelas. Por norma, tenho dado sempre 5 estrelas aos livros, mas a este dei 4 estrelas porque eu queria mesmo muito saber mais sobre a história do Lloyd, ver um bocadinho mais de como é que ele chegou à posição de agente secreto, porque vemos só mesmo muito pouco da história dele. Pronto, e foi uma ótima quebra para deixar Divine Rivals e Ruthless Vows para chegar então ao último livro do mês que foi lido no meu Kindle, que foi então o Hate Mail da Donna Marchetti. Acho que é assim que se diz o nome da autora. Mas então este livro basicamente foi um arco oferecido pela HarperCollins e a One More Chapter, um, para eu ler e dar a minha opinião sobre ele. E então, aquilo que eu tenho para vos dizer sobre este livro, eu não vou estar a segurar o Kindle porque ele é demasiado pequeno, eu tenho medo que isto caia. A minha opinião final sobre este livro foi 3 estrelas. Isto porque eu tenho um mix de feelings em relação a este livro. Se por um lado gostei imenso da história, da premissa, porque me fez lembrar muito o You've Got Mail, mas em vez de ser com e-mails, era com cartas mesmo. Por outro lado, achei algumas partes da história um bocado repetitivas e também um bocado secantes. Penso que a autora podia ter desenrolado a história de outra forma, mas tirando isso, o livro foi bom no geral, entreteve-me, portanto, fez o seu trabalho. Temos então neste livro Naomi, que trabalha como meteorologista num canal, e depois temos Luca, que é a pessoa com quem ela troca cartas desde o quinto ano, porque na escola deles decidiram fazer uma coisa engraçada que era os pen pals, e então eles tinham que trocar cartas, e eles foram os únicos que continuaram a trocar cartas ao longo dos anos, até serem adultos. E depois percebemos que eles se encontram um dia mais tarde, por obra do destino. E assim, a Naomi, digamos que conquistou-me, e depois o Luca também acabou por me conquistar, se bem que havia partes em que eu queria mesmo bater no Luca por causa de estar a esconder coisas à Naomi. Por um lado, eu penso que se ele não lhe tivesse a esconder as coisas, não iria ter piada. A piada esteve mesmo aí nele não contar toda a verdade. E depois o final. Acho que a autora tentou arrastar demasiado o final, demasiado este conflito que não havia necessidade, porque pronto, eu até percebo o lado da Naomi e tal, mas pronto,
acho que não havia necessidade de arrastar tanto o conflito. Por outro lado, temos outro personagem, que é uma amiga da Naomi, que se chama Anne, e é assim, a rapariga tem alturas em que consegue ser mesmo muito irritante, consegue ser mesmo muito insistente e queria mudar as coisas para um rumo que eu não estava a gostar. Portanto, em geral, recomendo este livro. Tem partes spicy, portanto vão já contar com isso. Mas em geral foi um bom livro, entreteve-me. Li também o livro para aí em 4 dias, portanto foi mesmo muito rápido. O livro sai oficialmente em março deste ano, portanto, se vocês quiserem, podem comprá-lo já em pré-venda ou adicionar ao vosso Goodreads, mas acho que é uma boa leitura. Principalmente, imaginem, eu falo por mim, no verão gosto muito mais de leituras tranquilas, leituras que não me façam pensar muito, e eu vou associar muito este livro ao verão, porque é exatamente isso. É um livro muito tranquilo, é um livro que não nos faz pensar muito. Pronto, só tem mesmo esse lado de haver partes um bocadinho mais repetitivas, mas tirando isso, a história é mesmo muito engraçada e preparem-se porque a amizade entre a Naomi e o Luca não é propriamente normal. Tem coisas um bocado creepy entre eles dois, mas se vocês lerem o livro, vocês vão perceber. E pronto, estes foram os livros que eu li em janeiro. Não fugi muito da minha TBR prevista, atenção, só acrescentei Divine Rivals, Ruthless Vows e Spy e Book Love. Mas pronto, vamos passar essa parte à frente. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostaram do vídeo e digam-me nos comentários se gostam deste tipo de vídeos para eu trazer no final de todos os meses com um resumo de todas as leituras do mês. E já sabem, até ao próximo vídeo, mantenham a vossa cabeça nas nuvens, os olhos no livrinho e vemo-nos muito, muito em breve.